Boa noite. Nós vamos então retomar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que é justamente aquele capítulo em que Jesus, na parte do capítulo em que Jesus tem uma conversa mais reservada com o colégio apostólico. E essa conversa ela vai encaminhando para o ponto culminante, que é o versículo de hoje. Que é a primeira ocasião, no primeiro evangelho canônico, né, da sequência dos 4 evangelhos é o primeiro, em que Jesus vai tocar no assunto da crucificação dele. Então, gente, é um pouco difícil, bem provável, que a gente consiga assimilar o peso emocional desse versículo. É só a gente pensar, por exemplo, no meu amigo Hilder, nós somos amigos há muito tempo, né? Nós trabalhamos há mais de década, eu, Ana Cristina, né? Ou então, companheiras da casa aqui, igual minha mãe, Euridice, já estão amigas, companheiros aqui há 30 anos, mais de 30 anos, né? Bem mais de 30 anos. E aí a gente se reúne numa conversa reservada, de repente, um dos companheiros fala, olha, minha hora está chegando. Alguém que você quer muito bem. Minha hora está chegando. Esse é um dos últimos encontros nossos. Isso é de um peso emocional, né? E logo após um diálogo em que ele meio que nomeava ou comissionava, não um substituto, porque Jesus é insubstituível, mas alguém que assumisse junto ao grupo uma posição de liderança no momento em que o grupo ia precisar muito da segurança de um coração maduro e assumisse, né, essa liderança. Então, o versículo de hoje, ele tem uma força emocional muito grande, né? Tem o pessoal que está acompanhando aí o The Chosen, não é? Tá lá no, sem fazer propaganda, mas fazendo propaganda do seriado, né? Mas aí a plataforma pega carona nisso, mas tem lá no Netflix, não é assim? Acho que agora no Globoplay tem a primeira temporada, tem também eu esqueci como é que é a página deles, né? Mas acho que é isso, www.thechosen, né? Aí o resto do endereço não sei. Procura no Google, gente. Acha tudo. Como? Aí, ó, que beleza, tá espalhando, né? Então, The Chosen lá, aquela série, muito embora seja uma série, tenha seus limites, né? Consegue transmitir um pouco do peso emocional daquela convivência. Jesus com os 12. Eram 12 amigos, grandes amigos, né? Então, o versículo de hoje vai tocar já, vai introduzir dentro da narrativa de Mateus, que é uma narrativa que não tem o menor compromisso com a biografia de Jesus, ela é mais compromissada com a didática, com a transmissão da mensagem de Jesus, é quando ela começa a tocar nesse assunto, né? Então, lá no versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, o evangelista diz assim, a partir de então, ou seja, naquele ponto da conversa em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no terceiro dia. Então vamos repetir o versículo, que ele é um pouquinho mais longo, né? A partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, padecer por muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no terceiro dia. Um pequeno resumo aqui que o evangelista faz do que ele depois vai narrar do capítulo 24, sobretudo em diante.
Mas aqui Jesus já faz um resumo para os discípulos. Nada que biblicamente também os discípulos já não conhecessem. Porque o livro de Isaías, que é um dos livros messiânicos, né, proféticos messiânicos, também faz uma descrição muito precisa do processo de crucificação de Jesus. É uma descrição bem precisa mesmo, de como ele seria perseguido pelo próprio clero de Jerusalém, e ali seria, né, iria para o matadouro como uma ovelha, né, para usar uma expressão de Isaías. O que a gente tem que buscar aqui? Mais do que a narrativa da paixão de Cristo. Se a gente ficar na narrativa da paixão de Cristo, primeiro, vai ser um pouco precoce. Porque vai ter depois a narrativa propriamente dita, quando Jesus for preso, no horto e tudo mais. Segundo, porque o objetivo aqui, da menção do martírio de Jesus, da paixão de Cristo, o objetivo aqui não é narrar a paixão em si, mas dar continuidade com fechamento ao papo anterior. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Um assunto que começa lá, com o encontro de Jesus, em momento reservado com eles, em Cesaré de Filipe. Tem o seu momento mais denso no diálogo específico de Jesus com Pedro, o discípulo operário, né? Que identifica em Jesus um Cristo operário, filho de um Deus operário, e que agora vai ter o seu fechamento no que a gente pode chamar de dinâmica da vida. Isso me ocorreu porque agora, nem estava no script, não. Nós vamos chamar isso hoje, o estudo de hoje, de dinâmica da vida. O que é um dínamo? Um gerador de força, não é? Sabe, um dínamo faz uma máquina, uma engrenagem se mover. Uma dinâmica é um movimento. É a vida em movimento. O movimento da vida, a dinâmica da vida, o fluxo da vida, o devir da vida, está contido aqui, nesse parágrafo, nesse versículo. Então, muitas vezes o que a gente faz, quando vai interpretar o versículo, com essa metodologia nossa, né, do Mildinho, essa metodologia que o seu Honório foi pioneiro dela, com a turma lá de Belo Horizonte, é mais ou menos o que o Michelangelo fazia com um bloco de mármore. Perguntavam para o Michelangelo como é que era o processo de criação, e ele falava assim, não, eu não crio, eu descubro. Está lá. Moisés, o Davi, né? Ele falou assim, não, está lá no bloco. Sabe o que eu faço? Tiro o excesso. Eu vou tirando o excesso até sobrar o que já estava lá. Então, eu não sou um inventor, eu sou um descobridor. O Michelangelo dizia isso. O núcleo do versículo está ali. A gente só vai tirar o excesso de palavras e deixar a obra acabada. Que aqui, no caso, se resume a 3 palavras. Primeiro, padecer. Depois, ser morto ou morrer. E, por último, ser levantado ou levantar-se. Padecer, morrer, levantar. Ficou de pé, seu Francisco? Padecer, morrer, levantar. Essa é a dinâmica da vida. Como assim? Padecer, morrer, levantar? Morrer mesmo, de morte morrida? Ou matada? Não. Nós vamos agora especificar que tipo de soerguimento, que tipo de morte e que tipo de padecimento. No que consiste esses 3 elementos que,
em sequência, e nessa sequência que aparece no versículo, compõe o que a gente chama aqui de dinâmica da vida. Vamos lá? Pois bem, nós vamos começar substituindo o levantar por ressuscitar. Parece que eu estou criando uma encrenca teológica aqui, já que a concepção de ressurreição na doutrina espírita é diferente da concepção de ressurreição no protestantismo, que por sua vez é diferente da concepção de ressurreição no catolicismo. Mas, na verdade, o que a gente vai fazer é um retorno ao primeiro ambiente, o primeiro campo de pensamento espiritual profundo em que a palavra ressurreição brota, que é o judaísmo justamente da época de Jesus. Fica a impressão de que quando se fala em ressurreição na Bíblia, necessariamente e exclusivamente você está falando de um processo de ressurgimento do corpo, e do mesmo corpo, após a morte do mesmo. O corpo morre, o corpo renasce. Parece que você está limitando a isso, mas não. Acho que nesses 13 anos, né? E olha que a gente passeia de forma superficial pelo judaísmo rabínico da época de Jesus. Nós já demonstramos que a percepção desse pessoal em termos de espiritualidade profunda era muito vanguardista, estava muito à frente do seu tempo. Né? Não é só isso. Ressurgir, no sentido de ressuscitar, é ser uma persona nova. Então, eles não tinham constrangimento em falar que João Batista poderia ou era Elias ressuscitado. Claro, a princípio, no movimento espírita, pelo menos, a gente vai ter a tendência a corrigir e dizer, não, está errado. João Batista não é Elias ressuscitado, ele é Elias reencarnado. Sim, é. João Batista é Elias reencarnado, mas também é Elias ressuscitado. Um homem velho morre e depois ele nasce, mas nasce diferente. Porque se você comparar as duas personas, não são o mesmo mais. O João Batista pode até ser o Elias ressuscitado, mas como alguém diferente. Vocês estão entendendo isso? Ou não? Mais ou menos? Vou dar outro exemplo então, senhor Adelmo. O Emmanuel é o Públio Lentulus? Ah, o senhor Adelmo entendeu. A resposta é essa. É, não é? É no sentido de que é o mesmo espírito, a mesma entidade. Não é no sentido de que um é um autor que espalha luz espiritual com o que fala, o outro era um senador orgulhoso que mandava condenar uma criança de 13 anos. É o mesmo? Não é. E ao mesmo tempo é. Tá entendendo, Hilder? Ressuscitar, tanto é que já falei, acho que isso alguma vez, a minha querida professora, amiga, irmã, Aila, ela fala uns negócios geniais, assim, em que ela busca o diálogo interreligioso de uma maneira tão delicada, e aí perguntaria aí, mana, na rodinha nossa lá, né? Reencarnação ou ressurreição? A gente põe ela em umas situações difíceis de vez em quando, né? Vamos ver se ela é uma freira espírita ou uma espírita freira. E aí, mana? E ela é freira, né? Ela é católica. Só que ela achou uma solução genial. Ela falou assim, a reencarnação é o meio. A ressurreição é o fim. Você reencarna para ressuscitar. Você reencarna para morrer alguém X e renascer alguém Y. Entenderam ou não?
Bom, se não entendeu, calma, que nós ainda temos um tempinho aí. Também não dá para entender nos primeiros 10 minutos, né? Nós vamos devagar. Vamos começar pelo fim. Apocalipse. Fim porque é o último livro canônico, né? Do Novo Testamento. É o último livro do Novo Testamento. É lá no finalzinho do livro, capítulo 21, do versículo 5, o Cristo vai se pronunciar. O Cristo já cósmico, né? O Cristo na visão transcendental de João. E o que estava assentado sobre o trono, quem? Jesus, né? Sobre o trono. Disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse para João, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Você, João, que veio em desdobramento até aqui, anota isso e conta para o povo lá embaixo. Lá embaixo, metáfora, gente. Licença poética. Licença poética. Conta para o povo lá. Eis que faço novas todas as coisas. Vamos unir isso com uma outra fala de Jesus? Tudo quanto eu tenho feito, podereis fazer, e muito mais. Juntando as duas, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Assim como Jesus, nós podemos fazer novas todas as coisas. O que é a dinâmica da vida? É uma dinâmica dialética. Você tem a sua versão atual, tem esse papo agora, né? Meio coach, né? Sua melhor versão, né? Seja a sua melhor versão. Então, vamos lá, vou explicar como é que é. Você nunca vai chegar na sua melhor versão. Você é um ser inacabado, sempre. Então, você tem uma versão atual, que é a sua tese. Aí vai vir um processo de luta íntima, de conflito íntimo, processos de aflição, de inquietação, de dúvida, de incerteza. É a antítese. São as suas possibilidades de existir em confronto com a sua realidade de existência. Depois que passa o período que a gente chama de crise, e aí eu vou lembrar também uma ocasião que eu falei para vocês, o radical grego, cri, que quer dizer separar, Rudão. O cri é o cara lá na bateia do garimpo, né? Ele separa cascalho para cá, ouro para lá, né? Cascalho para cá, diamante para lá. Esse processo de separação do que presta para excluir o que não presta, os gregos chamavam de cri. É da onde vem crise, critério, crítica. Então você vive um momento de crise. No final do momento de crise, do período de crise, aquele confronto entre antítese ou antitese e tese, entre o homem que você pode ser e o homem que você ainda é, resulta num homem novo. É a síntese. Porém, como a evolução não para, porque nós somos perfectíveis e não perfeitos, a perfeição é um atributo só de Deus, a perfectibilidade é um atributo humano, o homem pode ser sempre melhor, mas nunca estará pronto. Então, aquela síntese, aquele novo homem, no dia seguinte, já não é mais novo. Ele já é um velho homem. Em busca de ser um outro novo homem. E aí se estabelece uma nova crise. Entendeu, Ana Cristina? E aí, quando você consegue atingir aquele outro novo homem, no dia seguinte você está inquieto com ele. Eu quero ser melhor que isso. E se estabelece uma nova crise. E para aguçar, provocar, instigar essa crise na gente,
Porque esse é o objetivo de Jesus. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Qual é o objetivo de Jesus? Estabelecer a paz dentro de nós? Não. Jesus, o foco dele é estabelecer crises. O que Jesus quer é que o fogo se acenda. Ele quer um terremoto íntimo dentro de cada pessoa que mire ele. Então, quem que é o protótipo, o novo Adão, para usar um termo da carta aos Hebreus, né? Quem que é o novo Adão? O que realmente é a imagem e semelhança de Deus? É Jesus, ele está sempre à frente. Então, ele se torna um elemento aguçador das crises. Quando você chega a uma nova síntese, a uma nova realidade sua, uma nova realidade existencial, e corre o risco, sofre a tentação de achar que aquilo tá ótimo, pronto, é onde eu tinha que chegar, cessou por aqui, aí você olha para Jesus, aí você se inquieta de novo. Ele te desequilibra de novo. Ele te tira do prumo de novo. Não, mas ainda não é isso. É nele que eu quero chegar. Se Jesus tivesse cessado sua evolução, uma hora a gente ia sossegar, quando a gente alcançasse ele. Só que ele também não cessou a evolução dele. Ele continua. Então ele está sempre à frente. Quem quiser vir após mim, olha, toma a tua cruz, ou seja, estabelece sua crise e segue-me. Olha aqui. Vê como eu faço novas todas as coisas. Veja como eu me renovo o tempo inteiro. Vocês já tinham pensado nisso? Que aquele processo de crucificação dele na Palestina, quando cessou, quando terminou, ele já não era o mesmo da manjedoura? Vocês já tinham pensado nisso? Foram 33 anos de existência, vamos, né, jogar isso por aí. 33 anos de vida física, que começa na manjedoura, em Belém, e cessa na cruz, em Jerusalém, certo? O Cristo da cruz não era o mesmo da manjedoura, era melhor. Evoluiu. Houve um ganho espiritual dele na condição de Cristo. Ele já chega a Cristo e continua sendo Cristo, mas um Cristo melhor. Inalcançável. Isso, gente, não é uma escolha dele. A escolha dele, a única escolha que ele fez foi a de se entregar, se submeter à lei. E a lei é uma. Então, conforme diz Lulu Santos, nada do que foi será do jeito, de novo do jeito que já foi um dia. Isso é uma lei, e o próprio Cristo se subordina a ela. Você não pode ser amanhã o mesmo que foi ontem. Se isso começa a acontecer, e acontece, alguma coisa está errada. De forma autônoma, por livre-arbítrio, você tem que se mover. Você tem que produzir em si conflitos. Se você não consegue produzir esses conflitos, Deus vai te dar bons motivos. É onde a fala de Jesus com Saulo, na estrada de Damasco, com Paulo, né? É bem essa. Saulo, Saulo, não recalcitre ante os aguilhões. O que é o aguilhão? Né, senhor Adel, lá na Exposebu, tem aquele ferrão que o peão vai cutucando a anca da vaquinha para ela mover-se. Se ela teimar, vai machucando ela.
Estão entendendo agora o que é o padecer? Esse padecer pode ser voluntário, quando você sofre para ensinar, é o testemunho. Pode não ser voluntário. Pode ser as circunstâncias da vida ou a convivência com determinadas pessoas que te cria uma situação de padecimento. Essa situação de padecimento, de desconforto, ela é necessária e ela é útil. Porque é ela que vai te projetar para frente. É necessário que primeiro você padeça, até o ponto de morrer. Mas quem é que morre? O homem ou a mulher que você não quer mais ser. Psicologicamente tem que morrer. Para ceder espaço para uma personalidade nova. A ressurreição. Esse processo você consegue fazer isso numa existência de 40, 50, 60, 80 anos? Nem sempre, antes de passar para estar sendo, nem sempre. Aí você vai precisar de uma nova oportunidade, a reencarnação. Por isso que a reencarnação é o meio. É a mídia. O fim, a finalidade é a ressurreição. Enquanto a ressurreição não acontecer, você não para de reencarnar. Fala. A piada do cachorro, que eu já contei 10 vezes aqui, ela é ótima, né? Não sei se eu... Será que eu contei no dia que vocês estavam aqui? Do cachorro do posto? Amigo nosso, Zé Amaral, que conta essa história. Diz ele que pegava uma rodovia aqui em Minas, acho que era 262, e tinha um posto que ele parava sempre. Chegava lá, tinha um cachorro chorando num canto, deitado em cima de um tapete. O vira-latinha caramelo, como sempre, né? Chorando, chorando. Ai, ai, ai. E eu olhava aquele cachorro chorando, ficava preocupado e ia embora. Depois de um tempo passava, o mesmo cachorro em cima, deitado em cima do mesmo tapete, chorando do mesmo jeito. Um dia ele falou pro frentista, escuta, esse cachorro, tem 10 anos que eu venho aqui, tá esse cachorro em cima do tapete, chorando. O que acontece? Não, sabe o que é, moço? É que ali, debaixo daquele tapete, tem um prego. E ele deita em cima do prego. Ué, mas por que ele não sai de lá? É porque não doeu o suficiente. Então a pessoa vai estacionar, assim, com devido respeito aos meus colegas de evolução, me incluindo no grupo, como mula empacada, né? A mulinha empaca. Parece. Na verdade, ela é aquele tição de fogão de lenha que parece que acabou o fogo. Aí você assopra assim, ó. A brasa aparece. Na verdade, a agressividade, a dureza, estava lá. A situação crítica fez aquilo aflorar. E aí, quando é que ela se mostra mula empacada? Ela, é a gente, viu, gente? Quando ela fala assim, eu sou assim, não mudo, vou morrer assim, né? Os outros é que se acostumem comigo. Fica. Vai lá, bobo. E fica. E o trem doendo, doendo, doendo. Não doeu o suficiente. Aí o mestre Cuca do universo fala assim, tá duro ainda né? A carne, o alcatra, tá duro. Aumenta o fogo. Ou então, deixa ele no fogo um pouco mais de tempo, para ver se amolece. O coração da gente é isso. O coração da gente é um feijão. O que vai determinar o tempo de cozimento ou né, o calor do fogo é a dureza do grão. Exatamente, né? Como tem a lição da lentilha, né? Com a sogra de Pedro, né? Jesus fala no Jesus no Lar, o Heloísio Elias fala lá no Morro Alto, né? Ele fala no monjolo, né? Vai ficar levando pancada do monjolo até a casca separar do grão do arroz.
séculos, milênios. Milênios. Ó, o caso mais emblemático disso é o espírito Gregório, do livro Libertação, que é o Gregório IX. Gregório IX ou oitavo, agora não fugiu o nome. Papa inquisidor, Papa justiceiro, um Papa guerreiro, que desencarna, o orgulho era tanto que ele não admite que ele, sendo um Papa, fosse para uma região de sofrimento, infernal. Ele não admite. Eu sou Papa? Mas aí ele raciocina assim, olha o que é o orgulho, como a gente manipula as coisas a nosso favor. Ele pega assim, já sei, Deus colocou um Papa aqui no inferno que é para punir, castigar os pecadores que estão aqui. E ele vira uma espécie de juiz inquisidor na região de sofrimento, com essa ilusão. Né? 700 anos, quase 800 anos nessa condição. Quase 800 anos lá, se auto-enganando, dizendo, Deus que me pôs aqui, eu sou gente boa beça, porque ele quer que eu maltrate o pecador. Que é o que eu já fazia na vida física. É uma ilusão. Ele cai nessa e fica lá. Mas tem um momento do basta. Tem um momento em que Deus fala assim, agora chega, papai deixou você brincar de ser juiz, agora chega, hora do banho. Eu não quero, hora do banho. Né? Lá com o Chicão eu conto. Até 5. Chicão, 1, 2, dia que eu tô paciente, eu dou uma esticada no 1. No 3, ele já toma o rumo. Né? É assim. Aí começa. Aí, o que ele toma posse novamente? Da dinâmica da vida. Aí ele aceita encarnar. Quem diz o basta, em nome de Deus, é a Matilde. A Condessa Matilde. O amor da vida dele, a mãe dele. Quando pronuncia o nome Matilde, ele é bravo. Ele é muito bravo. O Gregório é bravo. Um homem bravo. Matador. Mas quando fala o nome Matilde perto dele, ele vira um gatinho. Sabe, gatinho, filhotinho, indefeso. Ou seja, é aquele ponto também, eu sei que sim, tem a hora do basta. Deus vai dizer basta, mas ele tem que perceber no tal, no fulano, alguma possibilidade melhor, senão vai ficando. Não, olha só, esse feijão aqui, ó, ele já tá com a textura boa. Se eu aumentar um pouquinho mais o fogo, ele chega. Mas se ele perceber que tá muito duro, deixa aí mais no fogo mais um tempo aí. Claro que nós estamos aqui da culinária artesanal, viu, gente? Não é aquela da panela de pressão, que é... Não, né? É a culinária artesanal. Porque Deus não é miojo, nós já falamos disso, né? Deus é aquela culinária sem prazo, lento. O Guimarães Rosa falava, acho ótimo, ele fala assim, o diabo é as brutas. Deus não, ele age na lei do mansinho. Deus é paciente, Deus é calmo. Não tem pressa, ele não se agasta com nada. Não se angustia com a nossa evolução. Ele é Deus. Né? Quem tem que ter pressa é a gente, não é ele. Tá bom? Vamos só avançar um pouquinho, ó, porque eu fui buscar lá no Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, capítulo 90, em constante renovação. E o Emmanuel vai comentar a carta de Paulo aos Efésios, 4:23. E o Paulo diz assim, renovai-vos no Espírito. Se a nossa aflição pela renovação espiritual fosse tão grande quanto a nossa angústia com o envelhecimento do corpo. Não é assim?
Vamos pegar as mulheres, que as mulheres são mais vaidosas. Se bem que os homens hoje em dia estão bem vaidosos. Mas aquela angústia da mulher quando ela sente um sinal de envelhecimento, não é assim? Começa a dar uma esticada aqui assim, olhar, eita, um fio branco aqui e tal, né? Aí ela se move para tentar parecer, pelo menos, né, rejuvenescida, né, assim? Com o espírito existem processos de rejuvenescimento mentais, só que eles são definitivos, enquanto o processo de rejuvenescimento físico, ele é aparente e no final das contas, né, ele não tem, você dá uma atrasada no processo, mas não consegue impedi-lo. Espiritualmente, deve ser o contrário. Quanto mais velho cronologicamente for o espírito, teoricamente, mais jovem no sentido de vigor, ele deveria parecer. Por que eu estou falando teoricamente? Porque na prática não é assim que funciona. Na prática, você pode ter um espírito velho. Quando a gente fala espírito velho, é um espírito que já está reencarnando há muito tempo e teimoso. Vamos dar um exemplo da Terra. E eu quero dar esse exemplo mesmo, porque hoje nós vamos terminar de uma maneira apocalíptica mesmo. Mas vamos dar um exemplo da Terra. Tem espíritos que a gente vai chamar de autóctones, espíritos que iniciaram a sua caminhada evolutiva aqui na Terra, hominal, que estão tendo uma evolução bem ascendente. Esse tema é um tema que o senhor Honório adorava, né? Evolução. Bem ascendente, retilínea, sem percalços. Em contrapartida, tem espíritos que já vieram para a Terra exilados. De outro orbe. Quando o orbe mudou de categoria, onde viviam, aqui não dá para você ficar mais. Você vai mudar de turma. Vai para um lugar onde estão inventando a roda agora. E eles reencarnam, começam a reencarnar aqui, já experientes, mas duros de coração. E ainda tem uns teimosinhos na Terra, até hoje. Quer dizer, já foram alcançados moralmente, emocionalmente, por aqueles espíritos que eles vieram para ajudar. Isso é que eu chamo de teimosia. E não é improvável, mas isso aqui nós não estamos afirmando nada, que algum espírito que chegou aqui na Terra na condição de exilado, de outro orbe, tenha que agora ser exilado novamente para outro orbe. Porque a Terra está chegando num momento de transição. Gente, antes que alguém venha com a tal da data limite, eu estou falando de prazos de 5.000 anos, mais 1.000 anos, tá? Preocupa não, tem tempo. Nós não trabalhamos aqui com o tempo dos homens. É o tempo de Deus. O que é 5.000 anos para Deus? É nada. Mas pode ser, Deus. Você tem mais uns 3.000 anos aí, dá uma melhorada. Dá pelo menos um motivozinho de você ficar nessa turma, que já nem é a sua. Porque a sua, já caminhou. Tá bom? Só para a gente entender o que é esse renovai-vos no espírito. É um espírito novo, sempre. O espírito que enferruja, que fica carcomido por sentimentos mesquinhos, inveja, é um ranço, né? Inveja, ciúme, cólera. Ele vai ficando meio aquele trator enferrujado, lá no meio da lavoura que não se movimenta. Aí o Emmanuel comenta assim: em muitas ocasiões, afirmaste cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Tem dia que a gente tem a tendência a estagnar.
O Hilder gosta do Raul Seixas, né? Tem um dia que a gente se sente um pouco, talvez, menos gente. Não é assim que o Raul falava? Tem dias que a gente quer jogar a toalha, São Francisco. Jogar a toalha. Não, cansei de lutar contra mim. É o pior dia. Flavinha, não é quando a gente desacredita do outro, não. É quando a gente começa a desacreditar da gente. Porque tem o dia que a gente está revoltado. É quando a gente fala assim, eu não tenho mais fé na humanidade, os outros não têm conserto, não. O povo, esse povo lá do serviço, esse povo lá de casa não tem conserto, não. Você está revoltado com o outro. Mas tem um dia que você está desanimado com você. Assim, eu não tenho conserto, não. Eu não tenho jeito. Eu sou um feijão perdido mesmo. Né? Esse é o dia mais perigoso. Porque quando você está meio indignado com os outros, logo Deus faz surgir na sua frente alguém que te faça recuperar a fé no homem, na humanidade. Alguém que te coloque em crise, em conflito. Nossa, eu estava achando que todo mundo não prestava, de repente apareceu você. Naquele momento em que eu não tinha mais fé na humanidade, em que eu achei que ninguém mais valia nada, surge na minha vida a Juju. Entendeu? E eu falo, olha, né? Agora tem aquele dia em que você fala que eu não estou valendo mais a pena. Aí é mais complicado. Sair desse processo é mais complicado. É o que o Emmanuel está dizendo. Afirmas-te cansado. É esse cansaço. Esse cansaço, ele é perigosíssimo. Porque num cansaço desse, você fica estagnado lá, trator enferrujado no meio da lavoura, 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Aí o Emmanuel pega e acrescenta. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Se a gente desviar o olhar da humanidade própria ou da humanidade alheia e focar onde a presença de Deus parece mais explícita que a natureza, você vai observar que tudo na natureza é criação, destruição, criação e destruição. A lei de destruição, que é uma lei, e a lei de criação, de construção, elas se alternam num processo dinâmico. Olha para uma árvore. Não é? Olha aqui como Emmanuel vai dizer. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. E o Guimarães Rosa, que eu amo de paixão, ele vai dizer, tosou-se, floreou-se. Onde você corta um galho, surge um galho ressequido, velho, que não está dando fruto, surge um broto novo, que vai dar fruto. O que eu preciso? O que precisa acontecer para que eu renasça? Para que eu ressurja? Padecimento. Tosa. Boda. Padece. Eu me lembro, eu estava em Israel, estava na Palestina, estava num ônibus, assim, estava eu e o Haroldo, a gente olhando na janela, a gente viu, num ônibus, a gente viu uma plantação de oliveiras. Aí tinha o pessoal lá, estava colhendo oliveira. Sabe como, César? Umas varas, como se fosse um bambu, mas era uma outra vegetação. Mas eles davam tanta pancada nessa oliveira. Sabe o que eles faziam? Eles batiam nela, porque quando bate nos galhos da oliveira, só cai numa lona embaixo da oliveira a azeitona que está no ponto de ser esmagada. Se eles forem lá colher, escolhendo no olho, não dá certo. Tem que ser nesse método.
dar varada, pancada, uma surra na oliveira para cair a azeitona certa. Hoje tem umas máquinas, depois eu fui ver isso na internet, né? Que chacoalha a oliveira para ela dar um fruto. Exatamente, porque é assim nesse processo. Se chacoalhar, só desprende da planta a azeitona certa. Tá entendendo? Aí eu me lembro que eu perguntei para a guia que estava com a gente, e ela explicou. Não, é isso. Só vai cair azeitona boa. Então, há momentos em que Deus olha para a gente, ele reconhece que algumas virtudes precisam ser amadurecidas, mas que tem outras virtudes que já estão no ponto, né, de gerar benefício. Ele precisa dar um sacode na gente, dar uma estremecida, uma chacoalhada na gente, para a gente poder entrar na linha de produção. É aquela, né? Fala, Toninho. Cai. Ah, cai. Cai, mas sempre terá alguma virtude nossa que amadureceu, Tonzinho. Sempre. Sempre. É claro, tem a oliveira que vai produzir 10 tonéis. Tem oliveira que vai produzir só 5. Claro, lógico. Tem a oliveira mais madura, né? Tem aquela que ainda está começando a dar frutos. Mas quando Deus chacoalha, algum resultado advém daqui. É a chamada notícia terremoto. Notícia terremoto. Eu nunca mais estudei sobre a minha profissão, estagnei, parei, tá todo mundo de boa. Não, tá ótimo, de repente, né? Aí eu encontro um corredor com o Roberto Justus. Aí ele olha para mim e fala assim, você está demitido. Chacoalhou Oliveira. Pronto, aí eu não vejo, não. Vou montar uma empresa de design gráfico, né? Vou me mexer. Acomodei com casamento, não, tá tudo certo, não, aí não larga mais, o Juju não larga de mim mais, não. Aí um dia Juju chega para mim, isso é mentira, gente, é fictício, né? É só prefeito didático. Fala assim, ó, homem, se você não der um jeito nessa vida sua aí, ó, não melhorar, não ajudar a lavar uma louça, tal, eu vou te largar. Chacoalhou. Então vem aquele processo, né, que me estremece por dentro, faz uma personalidade morrer para que outra surja no lugar. Olha, ainda nesse mesmo texto, aliás, é outro texto. Esse texto é muito interessante, porque agora nós vamos lembrar do Lázaro. Vou contar, resumir, porque às vezes alguém não se lembra da passagem. Lázaro, irmão de Maria e de Marta, vivia na cidade de Betânia, né? Muito amigo de Jesus, amigão do peito. Um dia Jesus estava chegando em Betânia com os discípulos para visitar o amigo, e a irmã dele fala, ó, Lázaro teve doente, o senhor não chegava, e ele faleceu, já tem 4 dias que ele está sepultado. E aí Jesus fala, então me leva lá na sepultura. Sepultura judaica, escavada numa rocha, bloco de pedra tampando, fechando a gruta, e de repente Jesus fala para os discípulos, movei a pedra, mexe a pedra, abrir a sepultura. A irmã dele ainda fala, mas mestre, tem 4 dias que ele está lá. E aí Jesus fala para ele assim, Lázaro, vem para fora, vem para a luz. Ele estava lá na escuridão. Vem para a luz. E ele, do jeito que ele estava, ele sai.
enfaixado, né? Que eles enfaixavam, o sudário. Sai todo enfaixado lá, fedendo, mas sai, andando. Aí Jesus diz para os discípulos, desatai-o, tira as faixas e deixai-o ir. Ele precisava de ajuda para sair da escuridão, para renascer. Agora, o que ele vai fazer com a sua nova vida, isso é problema dele. O Emmanuel vai comentar a passagem do Lázaro. E aí ele diz assim, o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Sabe quando a gente está muito mal, muito triste, a crise profunda, e a gente se tranca no quarto escuro com enxaqueca? É o Lázaro no túmulo. Quem nunca viveu isso? Não quero ver ninguém. Eu me tranco. Não atende telefone, bate na porta. Não, vai me deixar em paz. É o Lázaro no túmulo. Entendeu? É um símbolo. É quando a gente está num período de crise tão intensa, que a gente fica mais sensível, mais dolorido. A gente tem medo de que um olhar do outro te machuque, te faça sangrar. A gente tem medo que uma palavra do outro, torta, atravessada, te desmorone. Então, você quer ficar encolhidinho, em posição fetal, debaixo da cama. Não é assim? O Emmanuel vai dizer, olha, os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Então, sabe aquele sujeito que depois de 30 anos na prisão, abre a cela para ele? Vocês conseguem imaginar a sensação? Eu fiz uma besteira, fiz um negócio horrível, tá feito, não tem jeito de voltar atrás, tem que cumprir minha pena. Fico lá 30 anos na prisão. Um dia, abre a grade e fala, ó, o juiz mandou te soltar. Sabe aquela sensação? É a sensação que aquela dona de casa deprimida que está trancada no quarto vai ter na hora que alguém forçar a porta e falar, ó, vem para fora, vem viver. Esquece o homem velho, esquece a mulher velha, vem ser alguém novo, vem ser alguém diferente. É uma sensação de libertação. Liberdade não é ir em qualquer lugar onde queira ir. Liberdade é querer ir a algum lugar. Porque quando você perde o querer, perde a vontade, você se torna inapetente. Sabe o que é inapetente? É prefixo de negação, é sem apetite, sem fome de vida. Quando você perde essa vontade de viver experiências, você é o Lázaro no túmulo. Você está encarcerado. Não sai sem ajuda. Não sai sem alguém mover a pedra. Sem um terapeuta, sem um psiquiatra, sem um passe, sem alguém, a prece intercessória de alguém, o abraço, a visita de um amigo, uma canção bonita que te comove. Alguém, algo externo vai ter que mexer a pedra. Agora, depois que a pedra abriu, o esforço é seu. Porque Jesus não fala para os discípulos assim, agora entra lá no túmulo e traz ele no colo. Não, Tassiano. Jesus grita para o Lázaro, Lázaro, vem para fora, meu filho, agora é com você. E vem do jeito que você tiver. Vem do jeito que você tiver aí, ó, fedendo, vem. Vem para a luz. Certo? Bom,
chegamos no ponto que eu queria, porque tudo isso que nós falamos até agora, até esse momento, numa perspectiva individual, particular, a gente vai agora deslocar para uma perspectiva coletiva. Do mesmo jeito que qualquer homem e qualquer mulher individualmente precisa padecer, morrer para renascer, a Terra, enquanto escola planetária, casa coletiva de espíritos, precisa padecer, morrer para renascer. O Aloysio está falando que o eixo gravitacional da Terra vai se deslocar. Vai vir uma onda de calor de 80 graus, Uberaba está quase nisso, né? E vai pegar fogo e tudo, vai vir um meteoro gigante. Não, gente. A Terra que vai morrer, que vai precisar padecer e morrer, é a Terra psíquica. É a Terra psíquica. A Terra está precisando, sabe o quê? Tipo do celular do seu Adelmo tocando, o sujeito está com sono no estudo, toca o celular do seu Adelmo, o sujeito desperta. Entendeu? Acorda na hora. É isso aí, obrigado, seu Adelmo. Eu, seu Adelmo, gente, a gente tinha combinado isso, tá? A gente já tinha combinado. Sabe por quê? Sabe o que a Terra faz atualmente? A Terra, o planeta, coletivamente? Dorme. No meio de uma palestra de Jesus. É como se Jesus começasse uma palestra 2.000 anos atrás, tivesse nessa palestra, e 80% do planeta dormindo. Aí precisa de um celular de Sadel. Precisa de um saco, sabe? Um estrondo moral para essa porção que dorme acordar. Então, ainda dentro dessa lição do Emmanuel, né? Como Lázaro, o Emmanuel diz assim: Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Pega isso que o Emmanuel falou sobre o Lázaro e pensa em termos de humanidade. A gente precisa reiniciar a experiência humana coletiva com valores novos. Valores novos. Mas o que é o valor velho e um valor novo? Vamos pegar um valor velho. Tá velho, sabe? Tá passado. A Previdência. Previdência é assim. Eu tô comendo aqui, aí de repente, não, esse pão aqui, ó, eu não vou comer ele agora não, vou embrulhar num guardanapo e pôr na bolsa, porque vai que no caminho da viagem, né, eu furo o meu pneu e eu não tenho o que comer. Chama Previdência. Ele é um valor ultrapassado para a terra que a gente precisa ser. Porque esse sujeito muito apegado à noção de previdência, quando ele sair do posto de estrada lá, da lanchonete do posto de estrada, e ver um sujeito lá estender a mão e pedir o pão, ele vai negar o pão. Porque ele tem medo de amanhã faltar. A terra renovada é uma terra de gente muito doidão. Então você, faltar, faltou. Tô aí, amigo, o pão é seu. Deus proverá. Sabe essa irresponsabilidade de luz? De quem não preocupa com o dia de amanhã? A terra velha é formada por um monte de gente que preocupa com o dia de amanhã. Então tá sempre com a ideia da poupança, Poupar é guardar, é reter. O Chico Xavier falava assim: dinheiro é que nem sangue, tem que circular, porque senão dá trombose. O homem previdente é um coágulo financeiro.
Tem que pôr para circular. Mas e se amanhã faltar? Ou vocês acham que quando rasgaram a roupa de Jesus para pôr ele na cruz, tinha algum tostãozinho no bolso dele? Que ele tinha guardado depois da ceia? Não! Você sabe o que os soldados romanos disputaram? A roupa, porque é a única coisa que ele tinha. Isso é um valor velho. Outro valor velho, a vaidade de títulos. Títulos religiosos, títulos acadêmicos, títulos políticos, títulos econômicos, tem até título econômico, né? Está na lista da Forbes. Títulos, objetos de distinção, aquilo que te distingue, que te coloca em posição de destaque. Não leva. Né? Sabe, Jesus aconselha, a gente já estudou isso aqui, os discípulos a não levar nem bolsa vazia, alforge. Sabe por quê? Jesus sabia que quando eles fizessem o bem para as pessoas são tomadas por um outro valor velho, sabe qual que é? O da retribuição. Elas iam querer dar para os discípulos, sabe o quê? Presente. Aí Jesus fala assim, não leva bolsa não, sacola não, porque aí você vai poder dizer para o outro, eu não tenho como levar. Eu não tenho bolsa, não tenho sacola. Outro valor velho que tem que acabar. A noção de, toma lá, se eu fizer um bem, tem que ter contrapartida. Se não tem contrapartida, então não tem porquê. Isso é um valor velho. Então essa terra velha, ela vai ter que desaparecer totalmente para que uma terra nova, renovada, arejada, fresca, surja. Aí o Emmanuel encerra essa lição dizendo assim, o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito. O tirar as ataduras, né? O sudário, a faixa, é simbólico, é tirar o que é velho. Deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Olha, reconstituir e santificar. Porque se você reconstituir igual, santificar, no hebraico é distinguir. Alguma coisa santa é alguma coisa que é diferente. É tipo o novo normal. Vem a pandemia. Vamos reerguer. Reerguer? De jeito nenhum. Só se for para erguer uma coisa nova. A gente está aos poucos reconstituindo ou reconstruindo a velha vida. E eu falo o seguinte, só tem um jeito de agora funcionar. Eu ando dando umas ideias para Deus. Vocês riem, gente? Pô, falta de caridade. Pô, ninguém leva a sério, poxa. As ideias que eu estou dando para Deus. Primeiro vírus, né? O Covid-19, que o Chicão chama de Covid 5.000. Ele falou, pai, na época do Covid 5.000, agora o próximo vírus tem que ser um vírus de computador que detone a internet no mundo inteiro. Já é loucão isso, hein? Já pensou? Cadê o WhatsApp? Cadê o Instagram? Cadê? Acaba tudo, acaba. Não foram 3 anos, né, de reclusão em casa? Imagina, de 3 anos sem internet. Se quiser falar, tem que bater na porta e olhar no olho. Os amigos não vai ser mais aquele amigo do Facebook que você cruza com ele no shopping e entra numa loja para fingir que não conhece, não. Não, vai ter que ser amigo mesmo, amigo que abraça. É o tal vírus. Eu andei falando, Deus, o senhor não pode considerar a possibilidade, né?
Mas a Luísa aí vai acabar o miudinho, que ótimo, porque aí o povo que já assistiu 300 miudinho vai ter que falar pros da cidade, da casa, entendeu? Não precisa mais. Gente, eu vou continuar só para pagar meus débitos do passado, mas já está passando de bom, né? Precisa mais? 300 e tantos. Se a internet parasse hoje, com esses 300 e tantos episódios, não dá para evoluir? Não dá para crescer? Não é? Ah, mas com um versículo de Mateus você evolui. Vai continuar aqui. E aí vai surgir outros miudinhos. Né? Não é assim? Tá, já vi que vocês não gostaram da ideia. Então vamos seguir em frente. E finalizamos com a Revista Espírita, ano 11 da Revista Espírita, março de 1868. O título é A Regeneração. Esse é um texto, né? De um espírito, não identifica qual, com alguns comentários de Kardec. E esse espírito, ele começa comentando o Apocalipse 21:4. 1868. O texto. Isso aqui é Apocalipse que ele vai comentar. Naquele tempo, hoje, não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. E aqui eu vou ousar substituir a palavra da tradução, mas para me ajudar didaticamente. O que era antes terá morrido. Hã? O que era antes terá morrido. Na Terra vindoura, no planeta novo, não vai ter mais luto, né? Um divórcio é luto, né, gente? Perder o emprego é luto, né? As pessoas não vão sofrer mais com perdas. Porque elas vão ter outros valores. O que elas consideram que não podem perder, não se perde. É virtude. O resto pode. O marido pode ir embora, o emprego pode me mandar embora. Mas isso só quando o que era tiver passado, o que era tiver morrido. Está em Apocalipse. Estão vendo como Apocalipse não é prédio desabando. Não que isso não esteja acontecendo, tá? Tudo bem. Mas não é isso que vai renovar a Terra. Não é a Medina de Marrakech desmoronando que vai renovar a Terra. Não é. Se fosse assim, a Terra tinha começado a regenerar lá com um Vesúvio, lá em Pompeia. Lá, já tinha renovado lá com o meteoro dos dinossauros. O dia que cataclismas, o dia que forças telúricas, né? Maremotos, tsunamis. Nossa, eu acho de uma ingenuidade, de uma inocência, quando o palestrante espírita fala assim, talvez, parece o Beato Salu. Você lembra do Beato Salu? Lembra do Roque Santeiro? Parece o Beato Salu. Estão vendo? A terra estremecendo, né? Não pode cair um granizozinho e olha que a regeneração chegou. É Deus. Não é esse terremoto que renova. Não, não é isso, não. É o filho. Olha, sabe qual é o terremoto que regenera a terra? É o filho que no dia do aniversário do pai não dá um abraço no pai. Aí o pai vai reclamar e fala assim, mas você nunca me abraçou nos outros dias? Por que eu tenho que te abraçar só hoje? O que vai acontecer dentro desse pai? Um terremoto. Ó. Aí começa o texto da Revista Espírita. Por quê? Por que vos inquietais com a marcha dos acontecimentos que foram previstos por Deus, quando não passáveis de crianças da geração de que falava Jesus, quando dizia, antes que essa geração passe,
acontecerá grandes coisas. Olha a fala de Jesus, está lá em Mateus 24, 34. Nós vamos estudar ainda, uns 30 anos. Jesus fala assim, antes que essa geração passe, grandes coisas vai ter acontecido. Mas ele não está falando de fenômenos geológicos, óbvio. Para que essa geração, para que esse grupo de encarnados nesse tempo nosso, na próxima encarnação, seja outro e não esse, para que eu, na próxima encarnação, seja outro espírito e não o que eu sou hoje, grandes coisas precisam acontecer na minha vida individualmente. Mas que coisas que são verdadeiramente grandes? Jesus, no versículo de hoje, deu a dica para os discípulos. É preciso, é necessário que eu padeça. O que me faz padecer? Aí é individual. Para alguns é a fome, para outros é a doença, para outros é a perda, é a solidão afetiva, para outros é a humilhação. Olha aí que coisa, para o orgulhoso é humilhação. O orgulhoso precisa viver momentos de humilhação pública para padecer. O glutão precisa da fome para padecer. O conquistador barato precisa da solidão para padecer. O sovina, o avarento, aí a gente vai nos 7 pecados capitais, né? O sovina, o avarento, ele precisa da falta. De quê? De comida? De amigo. Lembra do Zaqueu? Quando o Zaqueu vê a casa cheia, que foi Jesus, ele era um passa-fome. Interessante, que ele tinha os agregados, os outros passa-fome que viajavam com ele. Então, Jesus nunca, se chamasse ele para jantar, sabe, ele nunca chegava sozinho, chegava ele e a renca. Aí, como ele era famoso e a renca também, ainda tinha os vizinhos que chegavam na janela. De repente, o Zaqueu viu aquele povão para comer na casa dele. Falou assim, eita, minha casa era vazia. Eu era um homem solitário. Aí ele corre, pega a fortuna dele lá no cofrezinho dele, faz o quê? Distribui. Sabe o que ele estava querendo? Que ele não tinha, César? Amigo. Amigo. Ele queria ter amigo. Ele se deu conta que ele tinha tudo, menos amigos. Mas saiu distribuindo. Né? Ó. E para a gente finalizar, ainda encontrareis entraves em vossas tentativas para chegar ao melhoramento social. É que jamais se chega ao resultado sem que a luta venha firmar os seus esforços. A nossa sociedade ainda vai encontrar muitos entraves para se tornar a sociedade ideal. Natural. Para que a sociedade velha morra, é preciso que ela sofra. Para que ela renasça uma sociedade nova. Perseverai na luta. Sede firmes e desconfiai das armadilhas. Eu vou parar nesse desconfiar das armadilhas, que é o seguinte. Sabe qual que é a maior armadilha? É a lorota de que as coisas, elas vêm com facilidade. De que você consegue conquistar um grande afeto sem se sacrificar por esse afeto. De que existe gratuidade na evolução. Se isso não vale nem para a conquista da prosperidade financeira, valeria para a prosperidade espiritual? De jeito nenhum. E aí a mensagem, o Espírito termina.
Permanecei ligados a essa bandeira em que inscrevestes. Fora da caridade, não há salvação ou libertação. Fora da solidariedade, da permuta de carinho, de afeto, de amor, de bem compartilhado, não tem terra nova, gente. Não vai ter terra renovada, planeta renovado, sem mão estendida. Fechamos, de novo, fazer um merchan aqui para a Fraternidade Sem Fronteira, com uma foto, vocês não estão vendo, de 3 mães, lá do Malawi, sorrindo, abraçadas com uma caravaneira, possivelmente do Brasil, com a camiseta da Fraternidade Sem Fronteiras. Vou contar para o pessoal que não sabe, o Rildão já sabe, né, quem são as mães do campo. As mães do campo são quase todas elas congolesas, que vieram da Guerra Civil, trazendo seus filhos, chegaram no Malawi, um dos poucos países, se não o único país que as acolheu como refugiadas, só que com uma condição: elas não podiam trabalhar, mas tinham filhos para criar. E aí, para criar seus filhos, muitas delas recorreram ao próprio corpo, se prostituindo. E aí os companheiros da Fraternidade Sem Fronteira escutavam alguns dos meninos que eles iam alimentar, dizia assim: a minha mãe, para poder alimentar eu e meus irmãos, precisa fazer algumas coisas feias. Essa mulher, muitas vezes, vendia o corpo por causa de $2. E às vezes não tinha recurso nem para comprar um sabão para se lavar depois. Isso aí é um padecimento. Um espírito que reencarna numa situação dessa, vive uma circunstância de humilhação tal, de padecimento tal, que nenhuma ilusão, nenhum valor que ele tinha antes sobrevive a isso. Ele morre por dentro. Aí um dia o companheiro da camiseta colorida com a mãozinha estampada chega para uma mulher dessa e fala assim: ô, eu tenho um lote de terra ali, tenho semente, tem enxada. Pega seus filhos, vão lá plantar com a gente. Enquanto você planta com as outras mulheres, seus filhos estudam e comem. O projeto chama Mães do Campo. O slogan é: semear oportunidade, colher dignidade. Uma mulher dessa ressurge, renasce, com uma força que só a poesia define. A poesia de Fernando Brant, o Milton Nascimento. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ela passa a ter fé na vida. Então é preciso primeiro padecer, morrer e renascer com força total para viver abundantemente. Foi a promessa do Cristo para nós. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Bom, encerramos hoje, então. Grande abraço para todo mundo. Até mais, gente.